contar para vocês hoje uma história que Jesus contou. E essa história que Jesus contou está numa parte da Bíblia, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. Se você tem a sua Bíblia aí, o seu telefone pode abrir aí nesse texto. Se você não tem, é só você levantar uma das suas mãos, que a gente vai entregar para você onde você está. A Bíblia, na versão que a gente usa aqui na nossa igreja, Almeida século 21. E para facilitar você achar, é só você abrir o marcador de Bíblia, e você vai ver que já está aí em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Você procura aí o número grande, é o 20, que é o capítulo, e depois os números pequenininhos, de 1 a 16, que são os versículos. E aí você vai acompanhar com a gente a história, uma das histórias que Jesus contou para ilustrar uma grande verdade que ele tinha para dizer para a gente. Está lá em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Jesus contou a seguinte história: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que os outros estavam ociosos na praça. E disse a eles: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós para a vinha. E ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós que suportamos a fadiga o dia inteiro e o calor intenso. Respondendo, ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Os teus olhos são maus, porque eu sou generoso. E assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deixa eu explicar um pouquinho, falar um pouquinho, não de luta de classes, por favor, você não vai me ver falando sobre isso aqui no púlpito, mas falar um pouquinho sobre as classes, especialmente as classes que tinham nos tempos de Jesus, que a gente podia dividir em 3 delas. Primeiro, aqueles que eram, obviamente, em menor número, mas em maior riqueza, eram os donos da terra. Os donos da terra, os latifundiários, chame isso como quiser, mas tinha gente que tinha muita terra para trabalho. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade essencialmente agrária, como era naquela época, 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus. Naquele tempo, além dos donos da terra, existia um outro grupo que eram os comerciantes. E esses comerciantes eram normalmente os artesãos, os levitas, aqueles que faziam pequenos negócios. E esse aí se encaixava nessa classe média, que poderia ser chamado classe média nessa época, a gente às vezes pensa o contrário, mas uma profissão chamada carpinteiro, que era a profissão de José e foi a profissão de Jesus. A gente associa Jesus àquela classe mais miserável, à classe mais pobre, quando provavelmente, se a gente se pudesse colocar, olhando como era a estrutura de trabalho naquela época, Jesus se encaixaria ali mais ou menos numa classe média. E por último, aqueles que eram a terceira classe, em termos financeiros, eram os pequenos agricultores, e a pior classe da terceira classe, em termos financeiros, que eram os diaristas, que são os personagens quase que principais nessa história que Jesus contou. E como é que era a vida dos diaristas? Eles viviam com dinheiro muito, muito, muito contado. E eram contratados, como a gente viu aqui nessa parábola, nessa história que Jesus contou, por dia. Por isso eram chamados de diaristas.
Ou seja, talvez eles tivessem o dinheiro para hoje, para a sua refeição de hoje, para comer o seu prato hoje, tinham aquele valor, ganhavam aquele dinheiro. E no dia seguinte, talvez a gente não tenha nenhum trabalho, talvez a gente não tenha nem mais o que comer. E o que acontecia com esses diaristas? Onde é que era? Eles não tinham um jornal, não tinha aí um Zap, um Classificados ou coisa parecida. Eles iam para a praça, ficar lá esperando alguém um dia, algum tipo de comerciante, algum tipo de dono, de proprietário, como a gente viu aqui no texto, dono de terra, chamar ele e falar assim, olha, a gente está precisando aí bater uma laje, quem pode? Está precisando aí colher algumas frutas, quem pode? Está pensando aí capinar um jardim, capinar uma terra, quem pode? Está precisando fazer isso, aquilo, quem pode? Os diaristas se ofereciam e era assim que era a relação de trabalho, era só de um dia, dava o dinheiro que era pago e depois ia para casa. E a gente vai ver aí nesse texto, nessa história que Jesus contou, esses três personagens aí, os trabalhadores que eram esses diaristas, que ficavam na praça, não à toa na vida, mas ficavam na praça esperando o trabalho acontecer. A gente tem os donos da terra e a gente tem um administrador, que fazia uma transição, alguém que cuidava ali, não dos interesses do dono da terra, mas que não era necessariamente o dono. O que aconteceu? Bom, esse administrador não foi trabalhar na vinha, né? Não foi trabalhar na terra em si, mas ele foi à praça contratar gente para cuidar dessa terra, para arar nessa terra. E ele falou assim, olha gente, vou contratar vocês e o salário está aqui estabelecido, 1 denário. Só que você viu no texto, provavelmente você acompanhou comigo na história de Jesus, que ele fez várias contratações. E a primeira contratação aconteceu de madrugada. Aquele horário maravilhoso, né, que você gosta certamente de acordar e de trabalhar e pegar na enxada. Para de madrugada, ralaram, colhendo madrugada dentro, até que chegou, você pensava que isso era bem cedo, mas até que chegou tarde, 9 horas da manhã. E 9 horas da manhã, o dono vai até a praça, vê mais trabalhadores e ele vai combinar com eles, né, quero que vocês trabalhem aqui comigo, mas ele não combina o salário. Ele só diz o quê? Eu vou pagar a vocês o que é justo. Pessoal da madrugada. Aí chega o pessoal das 9 horas da manhã. Depois ele vê que provavelmente a colheita era abundante, que precisava de mais e mais gente ali trabalhando, e ele volta para a praça. E aí chegamos nós, meio-dia. Chegamos nós assim, porque aí seria melhor começar a trabalhar nesse horário. E quando você pensa que meio-dia é o ápice do negócio, depois você vai ver que depois das 3 horas da tarde, ele vai chamar mais gente para trabalhar. E depois, eu estou traduzindo esse negócio de hora nona, hora 10ª, hora isso, porque significa isso que a gente está falando. 9 horas, meio-dia, né, a hora sexta, 3 horas, a hora nona, até que chega a hora 10ª, às 17 horas. Ele chama mais gente para trabalhar ali na sua vinha. Em todos esses casos, gente, se você reparou nesses detalhes da história, com exceção do pessoal que veio começar a trabalhar de madrugada, o dono não acertou o salário. Somente disse que iria dar para eles o que era justo. Aí chegou um momento de alegria ali. Hora do salário. Vamos lá. E foi assim. Vou dar aí 1 denário para vocês. Começando dando 1 denário, 1 denário, 1 denário, 1 denário. Pensa isso de trás para frente. Até que pegou da madrugada, levanta a mão e fala assim, ó, tem um problema aí no nosso contra-cheque. Porque a gente trabalhou desde a madrugada, com sol a pino, ralando que nem um condenado aqui nessa vinha, e a gente vai ficar com o mesmo salário. O cara que chegou de madrugada vai ficar com o mesmo salário daquele que chegou provavelmente 1 hora antes do expediente acabar. Gente, isso não é justo. A gente merecia mais do que eles. O Senhor foi injusto com a gente de dar esse salário igual a uma pessoa que trabalhou somente 1 hora ou 2 horas por dia. Não está certo isso. E por que Jesus contou essa história? Foi para falar de luta de classes? Não. Foi para falar de relações empregatícias no século 0, aplicado ao século 21? Não. Foi para falar sobre justiça de trabalho
do trabalho, de trabalho nesse caso aqui. Não foi esse. Ele pegou um exemplo ou uma situação que provavelmente era comum na sua época para falar alguma coisa sobre a nossa relação com Deus. Por isso que Jesus começa com essa frase tão importante. Porque o reino de Deus é semelhante a... E ele conta uma história que tem a ver com o cotidiano, o dia a dia de todo mundo. E aí vamos botar nossa cabeça para funcionar, gente. Você no lugar dessa pessoa que trabalhou de madrugada, seja sincero, você não ia ficar chateado, não? 4 horas da manhã, você já estava lá, na praça. 4h30 você começou, pegou aquele ônibus, Jerusalém, não sei o que lá, interior de Jerusalém, Parador. E chegou lá na vinha, né? Aquela poeira, não tem ar-condicionado, porque o governador de Jerusalém não determinou que todos os ônibus de Jerusalém tivessem ar-condicionado. Aí você chega lá, pode é cansado, rala, tem lá a sua horinha de trabalho, tem a sua horinha de almoço, perdão, e aí depois chega um cara que chega às 17 horas, pegou o mesmo ônibus que você, mas o sol estava menor, e chegou às 17 horas, sai às 18, e ele vai ganhar o mesmo salário que você não se sentiria injustiçado? Imagina que esse rapaz, esse grupo que chegou às 17 horas e saiu às 18, ainda tem 15 minutos para fazer um lanche. E depois do lanche tem que lavar a mão, tem que ir ao banheiro, responder um zap. No fundo, porque a produção depois de tudo foi pequenininha. Mas vamos rever algumas coisas importantes para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer com essa sensação que eu e você teríamos, não se engane, eu e você teríamos se estivéssemos no lugar daqueles que começaram a trabalhar de madrugada. Primeiro, não era uma cooperativa. O dono da terra que havia contratado eles. E eles perderam essa perspectiva, todos os trabalhadores, seja ele quem for, perderam a perspectiva da soberania de quem era o dono. E nessa história que vai ilustrar uma verdade sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre a nossa relação com Deus, a gente vai perceber quem é o dono de todas as coisas, gente, não é Deus. E o dono da vinha, e aí lembrando, o dono dessa terra toda que é Deus, vai lembrar assim, mas quem é que manda aqui? Eu gosto muito de um texto de Jó, quando Jó é confuso e revoltado, diante de todo o sofrimento que ele havia passado. Você que não conhece talvez a história desse personagem, dessa pessoa chamada Jó, mas pense numa pessoa que passou todos os sofrimentos possíveis e imagináveis, que perdeu tudo, que perdeu família, que perdeu os bens, que perdeu a saúde. No meio de tudo isso, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, o homem era reto, cuidava bem da sua família, falava isso tudo. No meio disso tudo, ele pergunta a Deus assim, por quê? No fundo do coração dele, e se revolta diante de tudo. E aí vem aquela resposta, que parece que Jó engole seco, quando Deus fala com ele, fala... Cinge, pois, os lombos como um homem, se prepara aí, você que é macho, porque eu vou te perguntar e você vai ter que me responder, você que se acha que tem todo o conhecimento. E Deus diz para ele, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se você me tens entendimento. Como se ele estivesse dizendo para Jó assim, você quer discutir o problema? Você quer discutir a questão do sofrimento? Você quer discutir a questão de retribuição, de justiça? Vamos começar a conversar? Primeiro, me responde uma pergunta para a gente tentar conversar de igual para igual. Onde é que você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E ele vai falando, Deus vai mostrando para Jó o tamanho dele, o tamanho da soberania dele, se é que a gente pode dizer isso, do conhecimento de Deus, das verdades de Deus, e fala assim, e Jó, e você acha que a sua cabeça de ser humano vai conseguir entender essas coisas? Não vai. Que a sua relação de justiça na sua cabeça se equivale a alguém que está controlando todas as coisas e criou todas as coisas conforme aquilo que ele quer? Você acha que de fato você vai conseguir entender tudo? E muitas vezes, aqui a gente, de alguma maneira, pensou essa história, se você já conheceu essa história de Jó, e essa resposta de Deus para Jó, a gente pensou como se Deus estivesse dando uma bronca em Jó. Porque parece isso, né? Ô meu irmão, onde é que você estava?
quando eu fiz isso, como se fosse uma bronca, como se Deus estivesse humilhando Jó. E não é uma humilhação. É uma questão de realmente de compreensão de cada um ser colocado no seu devido lugar, sem que isso gere aquela humilhação ruim para Jó. Jó, você é incapaz de compreender. Jó, por mais que eu tente te explicar, né? Você vai tentar explicar física quântica para o Benjamin, que foi batizado aqui agora. Não tenta explicar nem para mim. Não vai dar certo. Você vai tentar, não como um esculacho, mas assim, não, você não tem o coração, a cabeça, o conhecimento, e a gente tem a distância exata de Deus para dizer que nós não poderemos compreender certas coisas. E eu acho que tem certos momentos na nossa vida, guarda essa frase, que a gente diviniza o homem e a gente humaniza Deus. A gente se coloca no lugar, e por isso que tem momentos que Deus chega pra gente e fala assim, mas eu sou o dono da vinha, mas eu sei pagar tudo, quem é você para discutir o que de fato é justiça? E depois ele vai até explicar essa questão de justiça, quem é a gente para compreender se eu sou o dono, o soberano, e eu sou dono dessas terras para você discutir aqui comigo certas coisas. E tem um momento que a gente quer falar com Deus como se nós fôssemos os divinos apresentando para Deus, o homem, as nossas razões de fazer isso, como se Deus tivesse que agir conforme a nossa lógica. E aí Deus vem para dizer que Ele é o dono de tudo. Quer dizer, peraí, Jó, eu sou Deus. Peraí, Paulo, eu sou Deus. Peraí, Jonas, eu sou Deus. Peraí, você, eu sou Deus. A gente lembra de dizer, eu sei que planos têm a vosso respeito, que não são planos de mal, mas sou eu que sei que planos eu tenho a vosso respeito. Eu que conheço o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Eu que conheço e governo sobre todas as coisas. E às vezes a gente quer entender as minúcias das relações, as minúcias dos mistérios do universo, sem assumir também, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos, aqui, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, que não é humilhadora, gente, mas é uma capacidade, inclusive adoradora, de reconhecer que nós somos desse tamanho e Deus é desse tamanho. E que a gente pode questioná-lo e não há nenhum problema porque Ele é nosso Pai, porque o Senhor fez isso, ou porque o Senhor não fez aquilo. A gente pode dizer para Ele até como Jó fez, eu não concordo contigo. Eu me revolto diante das coisas, eu me revolto, aplicando aqui para o nosso texto, desse pagamento que o Senhor fez, e não há nenhum problema de Deus ouvir esses nossos clamores. Mas não espere você que nós, na nossa pequenez, poderemos compreender todas as coisas na sua exata dimensão, porque nós não compreenderemos. Vou dizer para vocês um versículo que não é para a gente não questionar a Deus, ou não falar com Ele, não expor a nossa angústia, mas para mim, como resposta de tudo, a gente depois no final dizer, aquietai-vos, Deus falando para a gente, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma, se aquiete e lembre-se que o dono da vinha, Ele é Deus. Mas deixa eu falar uma outra coisa, outro ponto. O salário deles havia sido acordado e, na verdade, o salário não era injusto. Porque ele chegou para os trabalhadores da madrugada e combinou com eles um denário. Não é R$1 não, tá, gente? Era o suficiente para um dia de trabalho. Falou assim, olha, vocês vão trabalhar aqui de madrugada até às 18 horas, vão trabalhar e o salário aqui, que é vamos botar aí o salário do mercado, vocês vão receber no final de tudo um denário, ok? Ok. Depois ele foi chamando mais trabalhadores e mais trabalhadores e mais trabalhadores. E deu para eles um denário, mesmo para aqueles que trabalharam durante 1 horinha, ok. Mas a pergunta é, o dono da vinha foi injusto quando ele deu àqueles que trabalharam o tempo inteiro o que lhes foi prometido? Espera aí, não é questão de injustiça. Você até pode dizer que ele foi muito generoso com os que trabalharam menos. Mas o que você não pode dizer, porque havia sido acordado isso, é que ele foi injusto com aqueles que trabalharam mais. Entendeu a diferença?
Talvez o discurso foi, o Senhor foi generoso demais. E não que o Senhor foi injusto. Nas nossas palavras a gente vem aqui uma expressão aqui, né? Os outros não mereciam tanto. E nós merecemos mais. Aí vem uma palavrinha sensacional que a Bíblia nos conta para falar um pouco, para ilustrar não apenas esse conceito, mas para ilustrar um pouco da nossa indignação. Ou para falar a nossa indignação, que se chama graça. Que palavrinha sensacional. E esse texto vem falar para a gente bastante sobre essa palavra maravilhosa chamada graça. Tão bem definida, mesmo que seja um clichê repetido e repetido, mas é o favor que nós não merecemos. Ou a bênção que nós não merecemos. Ou coisas boas que nós recebemos, mesmo não merecemos. E graça é um conceito tão importante que vai diferir a verdade de Jesus, ou a palavra de Jesus, da palavra, às vezes, de muitas outras religiões, que trabalham sempre no conceito de retribuição. E o que Jesus veio falar para a gente aqui, que não é esse conceito de retribuição que existe, que às vezes nós recebemos coisas boas, a gente sempre pensa pela outra lógica, que nós recebemos coisas boas não porque nós somos bons, porque nós recebemos coisas boas porque Deus é bom, nós não somos. E o que a Bíblia diz aqui pra gente? Algumas coisas sobre essa graça. Primeiro, de que ela é rica e de que ela é constrangedora. O dono da vinha, o nosso Deus, tem dinheiro, e aí eu falo metaforicamente, ou tem graça pra gente, seja para aqueles que trabalharam 1 hora, ou seja para aqueles que trabalharam mais de 12, 15 horas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Deus é milionário nessa graça. Eu preguei sobre esse texto há pouco tempo. Filipenses 4, 19. Romanos 5, 20, Paulo vai falar sobre a questão do pecado, mas onde abundou o pecado, onde houve muito pecado, superabundou a graça. Houve mais graça de Deus ainda. E o que é interessante, que por mais que Deus tire graça do seu bolso, Ele nunca empobrece. Agora eu quero tirar você dessa metáfora da relação de trabalho e falar da nossa relação com Deus, que de fato é isso que Jesus está tratando aqui. A verdade é que ninguém merecia nada, se a gente fosse falar da nossa relação com Deus, ninguém merece nada e ninguém devia ganhar nada. Volta e meia nós sentimos por vezes, e isso é um tapa na nossa cara por vezes, quando a gente começa a olhar para o nosso lado e a gente olha, eu merecia ganhar mais do que fulano. Não financeiramente, na nossa vida, quando a gente vai olhar as situações, os constrangimentos, as coisas, a nossa maneira lógica de ver a vida, fala assim, eu merecia ganhar mais. Eu acho que Deus tinha que me abençoar mais do que fulano. Eu acho que Deus tinha que me abençoar mais do que ciclano. E a gente começa a estabelecer essa relação, que muitas vezes não é só eu que devia ganhar mais, mas o Senhor tinha que ser mais justo com ele e mais gracioso comigo. Na verdade não é isso que a gente acaba estabelecendo na nossa história. Senhor, seja gracioso comigo e seja justo com o meu inimigo. Senhor, perdoa as minhas faltas, mas aquele a quem eu não gosto muito, não, seja rigoroso, Papai do céu, em nome de Jesus. Não tem aquilo para os amigos a lei e para os inimigos os rigores da lei? E a gente estabelece um pouco isso, quando na verdade, se você quer que Deus seja justo, ninguém ganha nada. Na verdade, o que a Bíblia nos conta é que se fosse para Deus ser justo com a gente, o que a gente merecia, além do nada, era o inferno. Por quê? Porque a Bíblia nos conta uma história de que nós nascemos já devedores, pecadores, rebeldes, criminosos. Sei que às vezes é uma notícia dura da gente ver, mas quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vai perceber que nós nascemos de fato pecadores. Quando a gente olha para a humanidade e a gente percebe o caos que a humanidade se tornou, a gente fala assim, peraí, o ser humano não pode ser bom na sua essência. Porque apesar do tempo, apesar das leis, apesar da educação, apesar do desenvolvimento tecnológico, a humanidade continua fazendo as mesmas besteiras. Por quê? Existe um defeito de fabricação do ser humano chamado pecado.
E esse pecado leva a uma consequência imediata, que é a nossa separação de Deus. Ou a morte espiritual, como a Bíblia nos fala. Então é isso que a gente merece. Por mais que a gente tente fazer alguma coisa para nos livrar desse problema, nos livrar dessa culpa, não existe nada que a gente possa fazer para nos livrar dessa culpa. E para nos livrar desse problema. A nossa essência continua sendo essência. A justiça de Deus continua sendo a nossa vida porque nós somos pecadores. Mas Deus quis reverter essa história. E essa é a boa notícia que eu quero que você escute. Deus nos ama tanto e nos amou tanto que Ele falou assim, olha, eu quero ter um relacionamento com esse homem. Só que ele está separado de mim por causa dos seus erros, por causa do seu pecado. E eu sou santo. Peraí, eu amo esse homem, eu quero me relacionar com ele. Eu vou dar um jeito. E aí Deus mandou Jesus Cristo. E pegou a pena que era para mim e colocou em Jesus, colocou nele. E Jesus morre na cruz. Quando ele morre na cruz, morre pelos nossos pecados, ele vai rasgar a culpa que era nossa. Ele vai retirar a culpa que era nossa. Ele vai dizer, eu estou perdoando você não por aquilo que você fez, mas porque Jesus pegou o crime que era seu, colocou sobre ele, morreu na cruz para te salvar. Essa a obra da redenção, a salvação que Jesus Cristo fez para a gente. Ou seja, se nós olhássemos para a questão do nosso mérito, nós merecíamos a separação em vida de Deus e eterna diante de Deus. O nosso mérito. Ou seja, nenhum trabalho, usando a figura de Jesus, nenhum trabalhador da vinha devia ganhar absolutamente nada. Agora, olhando a graça de Deus, olhando o seu amor por Ele, eu louvo a Ele porque Ele resolveu me dar tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é desproporcional no seu amor. Obrigado, Senhor, porque se fosse pela medida do meu trabalho, eu não teria absolutamente nada em troca. Obrigado, Senhor, porque fosse pela medida do meu amor às pessoas, eu não teria nada em troca. Obrigado, Senhor, porque se fosse pela minha bondade, pela medida da minha bondade, por mais que eu me ache um pouquinho mais bom mesmo, do que uma pessoa que está do meu lado, eu não merecia absolutamente nada. E aí eu me lembro dessa parábola e falo, mas obrigado, porque trabalhando muito ou pouco, o que a verdade é que o Senhor resolveu me dar graça. Lembre-se disso quando essa sensação de injustiça vier por você, vier na sua vida. Ele não contrata ninguém por necessidade, Ele contrata a gente por amor. Ele nos chama por amor. Ele está mais interessado, não na sua vinha, fazendo essa metáfora com essa história toda, mas é nos trabalhadores, é nas pessoas que estão ali. Ele quer presenteá-los com graça, mais do que, pensando bem, Ele dá conta da vinha. O soberano dá conta da vinha sozinho, e Ele por graça fala, vem trabalhar aqui, em resposta ao meu amor, em resposta ao que eu te amo, vem trabalhar aqui no meu lugar. E eu acho que quando a gente entende esse conceito de graça, de que ela é rica, de que ela é abundante, de que ela é constrangedora, porque quando a gente percebe o que a gente merecia, o que Deus nos deu, isso tem que trazer pra gente aceitação, paz, transformação nas nossas vidas. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O texto não é um convite para preguiça, trabalhe pouco, você vai ganhar a mesma coisa. Não é isso. Para Deus, aqui nesse texto. O texto quer dizer assim, seja um privilegiado, veja-se como um privilegiado, porque você foi chamado, convocado por Deus para participar da sua obra, do seu trabalho, do seu reino. Esse é o grande privilégio que o texto vai nos mostrar. E tudo que ele nos dá é graça. É graça. E isso tem que trazer essa paz, gente. Essa aceitação, essa libertação, que muitas vezes, porque às vezes a gente é atormentado. Às vezes, na hora da gente dormir, a gente é atormentado por essa nossa conta sobre a nossa justiça uns com os outros. Você já foi atormentado assim? Na hora de dormir, mas aquela fulaninha fofocou no meu trabalho e ainda foi promovida.
Pô, mas aquela piriguete. Pô, mas aquele cara. Pô, não que Deus não se interesse no nosso conceito de justiça, porque Ele se interessa. Mas lembre-se de agradecer, Senhor. E eu não merecia nada. Não é porque eu sou melhor do que fulano. O Senhor foi gracioso comigo e me deu mais daquilo que eu precisava. A graça nos liberta disso e nos dá um sono tranquilo. E nos liberta também, gente, da visão excessivamente punitiva de Deus. De uma visão sempre de um Deus insaciável. E quantas vezes eu mesmo não me deparo com isso, gente? Na minha caminhada com Deus, volta e meia, eu sei que é uma pergunta também clichê, uma observação clichê, mas é que é verdadeira. Se a graça é tão libertadora, por que volta e meia o que a gente sente andando com Deus é mais culpa do que qualquer outra coisa? Eu falo, tem uma coisa errada com quem? É com a graça ou comigo? É comigo. É porque, na verdade, mesmo andando com Deus, lendo a sua palavra, tendo anos de caminhada com Deus, sou pastor há 11 anos, apesar dessa minha carinha de 25, amém, irmãos? Eu falo, ainda me deparo com essas questões. De que parece que a gente está trabalhando sobre a égide, sobre o peso da culpa. A gente está vivendo a nossa vida com Deus com a égide, com o peso da culpa sobre nós. A gente está ali fazendo as coisas porque no fundo fica martelando uma coisa que para algumas pessoas acham, é isso que faz as pessoas fazerem mais coisas para Deus, o que não é verdade. No seu livro, O Evangelho Maltrapilho, muito interessante, de um autor chamado Brennan Manning, ele fala uma frase, é quando eu sou amado que eu posso ser transformado. É quando eu sou amado que eu posso ser transformado. Não é enquanto me sinto punido. Não é enquanto me sinto cobrado. Não é enquanto eu coloco a minha relação de Deus em xeque, como se o fio que me ligasse a Deus fosse outro, a não ser a graça de Deus, que aí eu trabalho mais. Não, é quando eu sou amado por Deus que eu posso ser transformado. É quando eu coloco Ele, a minha nudez, o meu pecado, o meu erro, as minhas questões, e falo, Senhor, é isso mesmo. É isso que eu sou. Eu só preciso de uma coisa de Ti, não da Tua justiça. Por favor, não faça isso comigo. É da Tua graça. É quando eu sou amado que eu posso ser transformado. Quando a gente se aceita, é que a gente pode dizer para Deus, me transforma, Senhor, porque só em Ti há essa possibilidade. O Senhor não está operando dentro da lógica da retribuição, porque ai de nós se fosse isso. O Senhor está operando na minha vida dentro da lógica da graça. E essa graça, quando é compreendida e nos atinge, ela só pode trazer uma coisa dentro de nós: paz, aceitação e transformação. Que Deus nos abençoe.